Bom dia, Relevância, bom dia, gente, bom dia, pessoal. Que a paz de Deus, que a paz que excede todo o nosso entendimento, que a paz que a gente não consegue explicar, seja na sua casa, seja na sua vida, em nome de Jesus. Mais um domingo a gente está aqui e é com muita alegria que eu quero te convidar a se juntar com a gente e louvar a Deus. Mas louvar de uma forma como você talvez nunca louvou. Com o coração grato o máximo possível. Com alegria o máximo possível. Porque Ele é bom. Deus é bom. A gente vai cantar sobre isso hoje. Eu queria que você aí fale para alguém que está do seu lado aí. Deus é bom, cara. Deus é bom. Se você está sozinho, digita aí no chat. Deus é bom. Porque Ele é bom. E eu te convido agora a orar comigo. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por mais um domingo. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitir estar aqui. Obrigado, Senhor, por esses amigos e irmãos. Obrigado por aqueles que estão assistindo em casa ou aonde quer que estiverem. Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, receba esse culto, Senhor, porque é para Ti. É para Ti, Jesus, é para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos declarar que somos Teus filhos, que somos os Teus filhos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Diga comigo: escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Cante comigo. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós cremos nisso. Cremos que não somos rejeitados, não somos fracassados. Nós somos filhos e filhos de um bom Pai, de um Deus que tudo pode, que tudo faz. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa promessa. Obrigado porque nós podemos crer que o Senhor é conosco.
Obrigado, Jesus, por poder te chamar de Pai. Obrigado, Senhor. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou. Daí da sua casa cante isso. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou. Cante mais uma vez. Escolhido, perdoado, Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te amo, Senhor. Sua graça nunca falha. Em todo tempo estive em tuas mãos. Desde quando acordo até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. Diga isso. Tu és fiel em todo tempo. Minha vida sempre bom, tão bom. Com toda a força em minha alma, cantarei da bondade de Deus. Amo tua voz, me guiou pelo fogo na noite escura.
és fiel em todo tempo, por toda a vida tu és bom, tão bom, com toda a força em minha alma eu cantarei da bondade de Deus. Sim, eu cantarei, eu cantarei, pois és fiel em todo tempo, por toda a vida tu és bom, tão bom, com toda a força em minha alma eu cantarei da bondade de Deus, cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, tu és bom, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, nome capaz de curar, nome capaz de ressuscitar. Esse é o nome do nosso Deus, Jesus, Jesus Cristo. Oh, vivo está, Senhor, vivo está, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o rei.
poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus, nome de Jesus. És invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso, poderoso. Só tu és poderoso, Senhor. Acima de tudo, acima de todos, Senhor. Por isso que nós declaramos, por isso que nós cantamos e não cansamos disso. De declarar a tua grandeza, Senhor. De declarar a tua bondade, de cantar e declarar tudo o que falamos hoje. Pois és invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de... Diga isso na sua casa. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Maravilhoso nome de Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, Pai. Obrigada porque o Senhor se fez homem para morrer por nós e nos salvar de todos os nossos pecados. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós somos chamados de filhos pelo teu sacrifício. Declare na sua casa, declare onde você está nesse momento. Poderoso é o nome de Jesus. Aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para libertar. Poderoso é o nome de Jesus. Obrigada, Jesus, porque nós temos livre acesso ao Pai. Amém, amém, amém. Bom dia, igreja. Sejam muito bem-vindos a mais um domingo de comunhão aqui conosco, mesmo de longe. Gente, que bênção que foi esse louvor. E eu queria desafiar você a pegar o link agora e enviar para pelo menos 5 pessoas. Eu vou dar uns minutinhos para você fazer isso, porque eu tenho certeza que tem alguém aí que você vai lembrar que está precisando ouvir a palavra hoje, que vai ser muito abençoada com esse culto. Então pega o link e envia para pelo menos 5 pessoas. Acho que já deu o tempinho, né? Se você é novo por aqui, eu queria te convidar também a você seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso YouTube. Segue a gente lá, porque daí você consegue receber notificação toda vez que a gente lançar algum vídeo novo. E, gente, tem sido incrível
O Music lançou recentemente uma música também, chama Vida ao Sepulcro. Se você ainda não ouviu, sério, gente, essa música tá no meu replay, assim, eu tenho ouvido dia após dia e a música tá linda. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Se você é novo, se você tem acompanhado os nossos cultos online, eu queria te convidar a ser VIP. O que é VIP? VIP é visitante interessado em pertencer. Então vai ter um QR Code aqui na tela. Você mira a sua câmera do seu celular, entra lá, faz o seu cadastro. Alguém vai entrar em contato com você. E eu tenho certeza também que você vai ser muito abençoado. Bom, os nossos RGs, a gente continua com os nossos RGs online. Então, se você tem interesse em participar, tem sido um tempo incrível de comunhão. Entra lá no nosso Instagram, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai te direcionar também qual o melhor RG para você participar. Bom, nós temos também o nosso Jornada Relevance. O Jornada é o nosso curso de membresia. Se você tiver interesse de participar, vai ter um QR Code também aqui na tela para você se inscrever. E o que é o Jornada? O Jornada é um lugar onde você vai poder aprender mais sobre a nossa igreja, entender mais sobre a nossa visão, qual é a nossa visão, por exemplo, sobre generosidade. E é um lugar muito legal assim para entender como a gente funciona como igreja. Tenho certeza que se você participar, você vai gostar bastante. Com certeza, gente. A gente já fez jornada, aprendeu muita coisa e a gente indica, faça você também. E hoje eu vim falar de uma novidade super especial para você aí, papai e mamãe, que está com a sua criança em casa, entediada, chateada. A gente, com muito amor e carinho, preparou uma sala online para eles, crianças e adolescentes, né, que querem se conectar também, que querem ter aí um espaço para poder conhecer novas pessoas, poder fazer amizade, poder falar das coisas da palavra de Deus de uma forma descontraída, né, falar do momento que a gente está vivendo, o que tem passado na mente, no coração deles. Então é super importante esse tempo. Então ajuda aí seu filho, coloca um despertador aí para você não perder o horário. Todo domingo, 10 horas. É 1 hora antes do culto. Então no próximo domingo, ajuda seu filho, coloca aí e bora conectar eles conosco para eles também poderem ser abençoados e usados por Deus também, né? Também temos o Relevance Academy, que é um curso online para você que deseja se aprofundar na palavra de Deus. O início é em setembro. E você pode fazer a sua pré-inscrição num QR Code que vai aparecer aí. Então, você vai ter todas as informações também através aí do nosso site, de todas as plataformas aí, tá? E você pode fazer sua pré-inscrição. Nós temos também outra novidade muito boa para a mulherada. A gente também não gosta de ficar sozinha, a gente também quer se conectar, aprender. A doutora Regina, que está conosco, que é nossa pastora, vai ministrar para a gente esse curso chamado Ser Mulher. Será todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, a partir do dia 17/8. E aí, para mais informações, você também pode entrar aí em todas as nossas redes, plataformas, que com certeza vai ter alguém lá que você pode falar, eu quero, me dê informação, e a gente vai entrar em contato com você e vai te enviar link e todas as coisas que você precisa para poder participar. Então, é um monte de coisa bacana que Deus tem feito para poder gerar para nós essa conexão, né? Para a gente não andar sozinho, para ninguém estar sozinho nesse momento e poder ser abençoado. Então, aproveita essas oportunidades que são muitas e são boas, tá bom? Bom culto. Bom dia, família. Mais um domingo aqui juntos. Eu quero dizer que a segunda música que vocês ministraram, Ele é fiel em todo o tempo. Me quebrou ali, eu estava ouvindo, então eu queria pedir depois, quando eu for orar, para vocês tocarem ela novamente. E essa semana, quando eu estava separando o meu tempo de intercessão pela igreja, de intercessão por você, Deus falou muito comigo sobre essa palavra, fiel, fidelidade. E ser fiel tem tudo a ver com generosidade. E eu comecei a agradecer a Deus durante esse tempo.
E eu me recordei de uma palavra que estava em Provérbios 28:20, que diz assim: o fiel será ricamente abençoado. Ricamente abençoado. E essa palavra fidelidade, ela está inserida dentro do nosso contexto, do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Você pode ver aí tantas empresas tentando fidelizar os clientes. Cartões de fidelização são distribuídos em todo o tempo, né? E você vê as pessoas realmente querendo se fidelizar a algumas coisas. Por quê? Porque quando você se fideliza a alguma coisa, você é fiel a alguma coisa, você aproveita coisas a mais. Você tem ali a oportunidade de receber algumas coisas em troca, né? Mas não por mérito, mas por consequência. E essa palavra, ela falou muito ao meu coração, porque ela diz que o fiel, ele será ricamente abençoado. Então não tem como você sendo fiel, ser fiel e você não ser abençoado. E eu tenho visto o quanto nós, como igreja, temos sido abençoados. O quanto nossos grupos, a nossa comunhão, mesmo hoje de forma online, mas tem sido tão abençoado, tem sido tão bom me conectar com meus irmãos, me conectar com meus amigos, de fazer novas amizades. E o quanto Deus tem sido fiel para honrar tudo que Ele tem nos dado, tudo que Ele tem nos direcionado. Então eu queria aqui, nesta manhã, que você pudesse olhar para essa palavra de uma forma diferente. E que você pudesse se questionar, você tem sido fiel a Deus? Porque a palavra de Deus diz que o fiel, ele será, ele vai ser, é uma afirmação, ele será abençoado. E eu queria aqui, abrir aqui essa oportunidade para que você possa continuar sendo fiel com seus dízimos e principalmente com as suas ofertas. Eu tenho visto e posso falar isso de mim, o quanto esses dias Deus tem me incomodado de eu continuar sendo fiel com as minhas ofertas. Porque as minhas ofertas, elas vão a lugares, elas alcançam lugares aonde eu nem posso imaginar. Eu queria dizer isso para você. O pastor Tiago, semana retrasada, fez um desafio, né, para nós, que nós estamos precisando aqui arrecadar um recurso para comprar alguns instrumentos, algumas câmeras, alguns aparelhos. E nas nossas orações a gente tem visto como Deus tem sido fiel conosco, porque nós já arrecadamos aí a entrada para esse equipamento. E nós já vamos começar a dar início à compra, para que nós possamos aí entregar o melhor e o excelente para Deus e para você que está nos assistindo. Então eu queria aqui te impulsionar e te motivar a continuar sendo fiel, tanto com seus dízimos e com as suas ofertas. Está subindo agora um QR Code aqui, onde você, de forma online, pode direcionar a sua câmera e ser direcionado para um site, onde você lá pode escolher aonde você quer destinar a sua oferta. Se você quer mandar lá para o Hope, onde a gente ainda continua arrecadando recursos para comprar cestas e ajudar comunidades carentes. Se você quer destinar a sua oferta para o Relevance Online, para o Campus Online, onde a gente está usando esses recursos justamente para comprar as câmeras e para melhorar ainda mais o nosso culto para você. E também você tem a oportunidade aí de dizimar através desse QR Code. Ou a nossa conta bancária no Bradesco, que você também pode destinar aí o seu recurso. Eu gostaria então que você separasse isso, que você fechasse seus olhos. Enquanto o Di começa a cantar aqui, eu vou orar novamente sobre esta palavra. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel conosco. O Senhor tem cuidado de nós, cuidado da tua igreja, cuidado do teu povo, cuidado, Senhor, de cada família. Ó Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir portas, ó Pai, para todos aqueles, ó Pai, que neste momento, Senhor, estão passando por alguma dificuldade financeira.
Pai, que essa dificuldade não venha a travar essas pessoas, mas que essa dificuldade, Senhor, venha, Pai, expandir ainda mais, ó Pai, o coração generoso, o coração fiel, ó Pai, pois eu creio, Senhor, que o Senhor é fiel e o Senhor cuida dos teus filhos. Pai, eu peço que o Senhor venha, Pai, a multiplicar todo este recurso que nós estamos recebendo. Que esses recursos, Senhor, sejam, Senhor, aplicados, ó Pai, no Teu reino, aplicado em vidas, aplicado, Senhor, para a expansão do Teu santo nome. Pai, eu já declaro, Pai, essa palavra de provérbios na vida, Senhor, de todas as pessoas que estão assistindo o nosso culto agora, Senhor. Que a Tua palavra diz, ó Pai, que elas serão ricamente abençoadas. E nós profetizamos isso agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que todo dizimista, que todo ofertante, que todo, Pai, membro, Senhor, que tem servido, tem renunciado, tem Te adorado, tem sido reto de coração, tem, ó Pai, dedicado, Senhor, tempo a Ti, tempo de intimidade contigo, seja ricamente abençoado. Porque assim, ó Pai, como nós estamos estudando essa semana em sermos generosos com o nosso tempo, com nossos dons e talentos, nós também queremos ser generosos com os nossos recursos. Que seja assim, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Tu és fiel em todo tempo, por toda a vida Tu és bom, tão bom, com toda a força em minha alma. Cantarei a bondade de Deus, eu cantarei. Tu és fiel em todo tempo, por toda a vida Tu és bom, tão bom, com toda a força em minha alma. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, eu cantarei. Amém, Jesus. Nós Te agradecemos porque hoje nós podemos experimentar da Tua bondade, ó Pai. Boa, perfeita e agradável vontade que vem do Senhor. Te agradecemos nessa manhã, ó Pai. Entramos na Tua presença com os nossos corações gratos, Jesus. Oh Senhor, vem falar, vem trazer, encher as nossas vidas, encher as nossas casas com a Tua presença, ó Pai. Tu és o nosso convidado especial, Senhor. Nessa manhã, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar aos nossos corações, venha falar as nossas vidas, que nós possamos ser cheios, ó Pai, inundados, ó Pai, do Teu amor, da Tua presença, ó Pai, da Tua paz. Feche os seus olhos em onde você está agora. Sei que muitas vezes a gente está assistindo nosso culto em casa, a gente acaba mais assistindo do que participando. Mas eu queria que nesse momento, aí onde você está, que você fizesse algo bem simples, que é somente fechar os seus olhos. Que você pudesse nesse momento sentir essa presença de Deus. Porque nós servimos a um Deus que não está morto, não está pregado numa cruz, mas nós servimos a um Deus que está vivo, que Ele é real, que Ele habita em nós, Ele habita entre nós. Que você possa experimentar dessa presença nessa manhã, experimentar desse toque, experimentar da bondade que vem dEle, experimentar dessa paz que inunda os nossos corações, as nossas vidas, que excede todo entendimento. Que você possa experimentar disso nessa manhã. Espírito Santo, nós Te convidamos, Espírito Santo. Pai, se existe alguém nessa manhã, Pai, que está triste, se existe alguém nessa manhã que está preocupado,
Se existe alguém nessa manhã, Pai, que está ansioso ou angustiado, Senhor, ou em sofrimento, que nesse momento, ó Pai, a Tua paz, a Tua presença, o Teu toque, ó Pai, possa invadir cada coração, cada vida, ó Pai, tocar de uma forma sobrenatural, Senhor, trazendo paz, ó Pai, trazendo alívio, ó Pai, trazendo alegria, Senhor. Pai, tira tudo que não vem do Senhor, da nossa mente e do nosso coração, ó Pai. E Espírito Santo, ó Pai, coloca agora os nossos olhos em Jesus, ó Pai. Que a gente possa olhar para Jesus, que a gente possa sentir a presença dEle, ó Pai, enchendo a nossa casa, enchendo a nossa vida, porque não há outro como Jesus, ó Pai. Que a gente possa nessa manhã experimentar da Sua bondade, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Muito bom dia para você aí na sua casa, muito obrigado por você abrir a sua casa, abrir a sua família, a sua vida para nos receber nessa manhã. É um privilégio muito grande a gente estar junto, apesar da distância, né? Quero agradecer aqui também toda a nossa equipe, galera do louvor que nos conduziu de uma forma tão bacana, né? Um lugar tão precioso na presença de Deus, toda a galera da Multiforme, da Do It Live, todos os nossos voluntários aqui que têm nos servido com tanto amor, né? Então, muito obrigado, estamos aqui para entregar o melhor para você aí na sua casa. Espero que você possa ter vivido uma experiência incrível já com Deus, mas aumente a sua expectativa, porque Deus tem mais para você nessa manhã, né? A nossa expectativa, ela reflete muito daquilo que a gente vai receber. Então aumenta a sua expectativa nessa manhã, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial preparado para você nessa manhã. Quero também começar parabenizando todos os pais, né? Hoje, que é nosso domingo de Dia dos Pais, celebração do Dia dos Pais. Eu ainda não sou pai de um ser humano ainda, né? Não tenho um filho meu ainda, mas acabei de ter um cachorrinho, né? Então, digamos assim, depois vou mostrar uma foto dele pra vocês, gente. Até ia mostrar no culto hoje, mas vou postar lá no meu Instagram. Depois vocês dão uma olhada lá. Aí vocês curtem pra me dar uma moral também, fechou? Meu filhão, cachorrão Fred. Mas parabéns a todos os pais. Nós queremos honrar a vida de vocês. Muito obrigado. E vamos orar pelos pais também, né? Nós temos até uns papais novos aqui na nossa igreja agora, né? O Hélios, que acabou de ter filho. Nós já temos o Rafa também, que vai ter filho. Então são 2 papais novos aqui que estão chegando para a nossa igreja. Então nós queremos orar por vocês nessa manhã. Mas antes da gente orar pelos pais, eu queria chamar a Aline aqui. Essa semana, não sei quantos acompanharam, a gente teve um desastre muito grande que aconteceu no Líbano, né? Que explodiu lá. E foi muito trágico. Pelos últimos dados que eu vi, já tinham sido em torno de 150 pessoas que faleceram e mais de 4.000 feridos, né? Então a gente queria, como igreja, orar, né, por esse país, por essa nação, por essas famílias, por essas pessoas, né? Às vezes a gente acha assim, eles estão tão longe, né? De que adianta a nossa oração? Mas a gente entende que a oração, ela tem poder, né? O Deus é o mesmo aqui, é o mesmo lá, né? E Ele opera de maneira única, né? Especial, Ele é onipresente, né? Então a gente acredita que o nosso Deus, Ele está lá também. Então a gente quer estender as nossas orações, né? Se você também tem alguma descendência de pessoas no Líbano, que a gente quer estender as nossas orações por você, pela sua nação, né? Pelas famílias. E a gente entende que, como relevância, a gente tem que se colocar, orar por essas coisas, né? Porque a igreja serve para isso, né? Não é? Então, vamos estender a nossa oração para esse povo, para essa nação que está passando por um momento de muito sofrimento e dor, né? Feche seus olhos aí na sua casa. Se concentra agora em Jesus. Que o Espírito Santo comece a te levar agora a se colocar no lugar do outro. Jesus, em todo tempo, nos ensina a se colocar no lugar do outro, a amar o outro mais do que a nós. Então, que nesse momento você consiga sentir um pouco do que aquelas pessoas estão sentindo, para que o Senhor mova o teu coração, para que você não ore somente hoje, mas para que você ore amanhã e em todos os momentos que o Senhor te conduzir. Pai, nós oramos que nesse momento
o Teu Espírito Santo, que é onipresente, onisciente, está em todos os lugares, que conhece todas as coisas. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo, Senhor, comece a invadir aquele lugar, Pai. Aquele lugar que foi devastado, Senhor. Aquele lugar, Senhor, onde tantas pessoas, Senhor, deixaram suas vidas. Pai, nós te pedimos, Senhor, que aquele mesmo cenário que Ezequiel viu, Senhor, naquele lugar, naquele vale, Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo passeie sobre aquele lugar, trazendo vida, Senhor, novamente, Pai. Que o Senhor venha consolar todas as famílias que perderam, Senhor, seus entes queridos. Que o Senhor venha consolar, Senhor, o coração de pessoas que estão feridas. Que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer restauração sobre aquela nação. Que o Senhor venha, Senhor, finalizar e paralisar, Senhor, toda a obra do inferno, Senhor, naquela nação. Antes, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para fluir naquele lugar. Então passa, Senhor, sobre aquele lugar agora. Nós te pedimos, Senhor, como igreja, e nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós oramos como corpo, nós oramos como nação, nós oramos, Senhor, te pedindo, Pai, vai, Senhor, naquele lugar, Senhor, e começa a tocar cada vida, cada, Senhor, pessoa, Senhor, que de alguma maneira foi afetada, Senhor, por essa tragédia. Que o Teu Espírito Santo seja consolador, seja amigo, ainda que aquelas pessoas, Senhor, muitas delas nem te conheçam, nunca, Senhor, tiveram a oportunidade de ouvir o Teu nome. Pai, que de algum modo, de algum jeito, Senhor, o Teu amor seja apresentado, Senhor, a elas nesse momento, Pai. Assim nós oramos, Senhor, e nós te pedimos, sabendo que o Senhor já fez, sabendo que o Senhor já foi naquele lugar. Nós oramos, Senhor, e aqueles que estiverem aqui no Brasil, nós também pedimos que venha o Teu consolo, que venha, Senhor, a Tua paz, que excede todo entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Aline. Queria chamar o Di aqui. Chega aqui, Di. A gente estava conversando aqui antes de começar o culto. E aí o Di estava compartilhando algumas experiências que ele teve recente aí com Deus, né? Eu até pedi para ele compartilhar um pouco dessas experiências rapidamente com a gente. E depois orar pelos pais, né? O Di que também é pai, né, Di? Parabéns pelo seu dia aí, viu? Amém, amém. Bom, gente, vou tentar ser bem rápido. Bom, como alguns sabem, há alguns dias atrás, a minha mãe descansou. Não gosto nem de falar que ela partiu, ela descansou. Depois de um período de luta, ela foi para os braços do nosso pai, né? E uma coisa muito interessante, que eu sempre tive muito medo disso, desse momento, né? Sempre tive muito medo dessa hora chegar, mesmo sabendo que ela ia chegar. De alguma forma, de uma forma ou de outra, se não por uma causa, por outra, enfim. E, surpreendentemente, resumidamente, eu experimentei algo de Deus, dessa paz que a gente comentou no início desse culto, que excede o meu entendimento. Uma paz que eu não consigo explicar para você, mas que eu posso te garantir que Deus dá. Eu me lembrei muito da história de Davi, quando ele estava com o filho adoecido, e enquanto o filho estava doente, ele orava, ele jejuava, ele não comia. Isso está lá em Josué. Mas quando o filho dele veio a falecer, ele se levantou, ele se arrumou, ele falou: ele não vai voltar para mim, eu vou até ele, né? E Deus me ensinou com isso e me acalmou com isso. Trouxe esse consolo, esse conforto, que eu ouvia falar nessas horas, mas nunca tinha experimentado, porque nunca tinha perdido ninguém tão próximo. E eu particularmente, me entenda no que eu vou falar agora, eu não recebi nenhuma promessa de Deus de que Ele ia curar minha mãe. Mas eu recebi de que Ele ia ficar comigo. De que Ele ia passar por isso comigo. E na verdade essa é a promessa dele para todos nós. Que independente de cura ou não, de milagre ou não, de vida ou morte, Ele é com a gente. E esse é o grande plano, esse é o grande controle dele na história. De que um dia todos nós vamos voltar para nossa casa, voltar para os braços dele. Então essa fase ruim que às vezes você pode estar passando também, às vezes não com uma situação de morte, mas com alguma situação difícil, de doença mesmo, saiba que Ele é com você. E é só Ele que pode dar essa força, dar esse ânimo,
dessa esperança para nós. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é a diferença que faz. Que inclusive eu me sinto no dever, no bom sentido, de agradecer a toda a igreja, agradecer aos pastores dessa igreja, a vocês, a todos, pelas orações. Porque essa força, esse apoio, essas ligações, essas mensagens, essas orações dão muita força pra gente. Então, essas duas coisas eu aprendi, eu sou testemunha hoje disso. Foca em Jesus no sentido de que Ele é com você. Ele vai te ajudar a superar isso. O luto existe, ele existe. Isso dói, mas Ele ajuda. Ele ajuda. Essa é a grande promessa dele, que estaria com a gente até o fim. Tá bom? Então é isso. Antes de orar só, o Di estava compartilhando comigo que tava perguntando, e aí, Di, como é que estão, né? E ele falou assim, cara, falar a verdade assim, não está sendo fácil, mas eu estou surpreso assim com como Deus tem de alguma maneira facilitado, né? Não sei se é o termo esse, né, Di, mas e até o que ele compartilhou comigo foi em relação ao pai dele, né? Como é que é o nome do seu pai mesmo? Sebastião, né? Que ele achou que ia sentir muito mais, né? Mas que tem conseguido estar forte, né? Nesse momento. Então eu queria assim, até podia orar pelo seu pai e por todos os pais, né? A gente agradecer por todos os pais, orar abençoando a vida deles, e em especial pelo seu pai também, o Sebastião, que está passando por esse momento tão difícil. Que Deus possa dar mais força a cada dia. Amém. Eu acho que a palavra é essa, é surpreendente. Deus, Ele nos surpreende. Basta a gente se abrir para isso, né? Então fecha os seus olhos agora. Nós estamos num domingo de Dia dos Pais. E a gente tem essa figura de pai pelo nosso Deus, essa figura tão linda. E Senhor, agora eu me junto aos meus irmãos e oro pela vida do meu pai e dos nossos pais, dos pais desses que estão assistindo, dos que estão aqui. Senhor, que o Senhor fortaleça cada um deles. Que o Senhor revigore as forças, Pai. Que mesmo na velhice, que mesmo às vezes em idade avançada, eles possam provar da plenitude da vida, da felicidade que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, abençoa ricamente o meu pai e os nossos pais, os pais de todos que estão assistindo agora, de todos que estão aqui. Em nome de Jesus, também nos ensina, Senhor. Nos ensina a sermos melhores filhos, a respeitarmos mais, a honrar mais, a valorizar mais, para que assim a gente prolongue, como a Tua palavra diz, os nossos dias aqui na terra. Obrigado pela vida de cada um deles. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe os nossos pais, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, Di. Deus abençoe. Tamo junto. Hoje é domingo do Dia dos Pais. Assim, pra mim é um dia de muita gratidão, porque eu tenho um pai que é muito legal, um pai que eu amo muito, que eu sou muito grato. Né, muitos conhecem o meu pai, sabem que ele, até a semana passada, já fiz a homenagem para ele, né, no meu Instagram. Meu pai é um piadista, gosta de contar piada, gosta de ser jovem, né? Até minha mãe, ela fala, né? Minha mãe, ela ia assistir meu pai ministrar, ela falou assim, nossa, eu não consigo ir mais porque parece que ela fala que meu pai parece um adolescente ministrando, que ele pula, ele mexe a cabeça, gente, ele vai para cima da caixa. Se vocês verem, ele já chegou a cair em cima da bateria, de tão doidão, né? Não, o Guto tá balançando a cabeça ali, que meu pai, ele é esse cara aí, um cara incrível, engraçado demais, ama a Deus. Meu pai é um cara muito íntegro, né? Sou muito grato pela vida dele. A gente tava conversando, tava lembrando aqui, tem uma história muito engraçada que a gente conta lá na minha casa, que quando meu pai e minha mãe estavam namorando, aí meu pai, ele sempre gostou muito de comer. Para quem acompanhou meu pai ministerialmente, aí lembra que ele era meio gordinho. Ele emagreceu muito ultimamente, né? Uma coisa que eu acompanhei. Quanto meu pai, ele abriu mão de muitas coisas, do prazer de comer, né? E também tem se dedicado à atividade física. Ele perdeu muito peso e hoje tá extremamente saudável. Mas ele sempre gostou muito de comer. E aí, uma história que minha mãe sempre conta, que a gente dá risada lá em casa, que quando eles estavam namorando, aí tava meu pai, minha mãe e minha avó na cozinha conversando, né? E aí meu pai tava fazendo um pão com requeijão e minha avó e minha mãe estavam conversando.
E aí fala que quando minha avó e minha mãe estavam conversando, meu pai, ele é meio desligadão, né? Então ele estava lá passando requeijão, e aí as duas estavam conversando, de repente, na hora que ele estava passando requeijão, minha avó falou para minha mãe assim, nossa, mas tudo isso? Aí meu pai não estava nem prestando atenção na conversa, estavam falando de outra coisa, aí meu pai virou para minha avó e falou assim, não, é que eu gosto, dona Maria, eu gosto de requeijão, né? Então, meu pai é esse cara meio desligadão. Eu lembro, eu sempre viajei, meu pai sempre me incentivou muito, né, na vida ministerial. Uma coisa que ele sempre falou para mim e para minha irmã, que não importava, ele nunca colocou pressão, né, porque normalmente você pega famílias asiáticas, né, eles colocam muita pressão no que o filho vai ser, se vai ser médico, se vai ser advogado. E meu pai nunca colocou essa pressão em cima de mim e da minha irmã, ele sempre deixou a gente muito tranquilo e livre em relação a isso, né. E você falou assim, vocês podem ser médico ou vocês podem ser faxineiros, para mim o que importa é que vocês amem a Deus. E foi assim que ele criou eu e a minha irmã. A gente cresceu num ambiente muito saudável, né? Onde meu pai ele sempre cuidou muito bem da gente, nos ensinou, nos honrou. E eu lembro que eu sempre viajei para ministrar com meu pai também. E teve uma dessas vezes que eu viajei, a gente foi para os Estados Unidos ministrar, eu e ele. E aí, gente, só pra vocês conhecerem um pouco do meu pai. Falando um pouco do meu pai aqui, né, Dia dos Pais. E aí, eu lembro que a gente foi viajar e eu falei assim, eu vou com você. Ele me convidou, eu decidi ir. E eu já sabendo como é que meu pai... Gente, meu pai, ele tem um espírito bem missionário. Quando ele casou com a minha mãe, ele falou assim, meu sonho é ir pra África, morar numa cabaninha e dormir no chão. E ele é assim. Meu pai, ele vai ministrar nos lugares. Ele até fala assim, gente, eu não quero ficar em hotel, me põe na escola. E ele dorme em qualquer lugar. Quem já viajou com ele sabe, né, Henrique? O Henrique que também sabe como é que é, né? Aventura, não é, Henrique? Aventura. E aí eu lembro que eu fui para os Estados Unidos com ele. Falei assim, nossa, né, vou para os Estados Unidos ministrar, vai ser legal, Estados Unidos, pá. E aí eu fui com ele, cheguei. Quando a gente chegou nos Estados Unidos não tinha nada organizado, né? Então a gente ia para 3 cidades, tava tudo, a gente não sabia onde é que ia dormir. E aí cada viagem era uma aventura. Eu sou um cara que eu gosto das coisas tudo planejado. Então eu gosto de saber para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que vai acontecer. E aí eu lembro que a gente foi indo assim, a gente ia ministrando nas cidades e não sabia onde é que a gente ia dormir, o que ia fazer. E aí eu lembro que o último estágio da viagem, a gente acabou coincidindo de conseguir ir para a conferência da Hillsong, que teve em New York, né, em Nova York. E aí eu lembro que eu a viagem inteira falando, pai, e aí? Tá tudo certo lá, já tem lugar pra gente ficar mesmo, né? Que a gente já tá com os ingressos. E eu perguntando a viagem inteira, porque eu fico preocupado. E ele, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí a gente chegou, gente, no dia de ir pra Nova York. Eu falei, e aí, pai, tá certo já o lugar pra gente ficar? Ele, não, vai dar certo. Eu falei, não, mas agora eu quero saber, você tem um lugar pra gente ficar ou não tem? Aí ele falou assim, não, eu tô vendo ainda. E assim, a gente já tava indo pro aeroporto pra pegar o avião para Nova York, a gente chega lá de noite e não tinha lugar para ficar ainda, né? E a gente não tava com tanto dinheiro sobrando também para pagar algum hotel caro lá em Nova York, as coisas são muito caras, né? E aí eu já comecei a ficar preocupado, falei, onde é que a gente vai dormir, o que vai acontecer nessa viagem? E aí eu lembro que a gente chegou no aeroporto. E aí eu perguntei, e aí, pai, deu certo, você recebeu mensagem? Não tinha recebido nada, né? Eu comecei a ficar bravo, não sei o que, eu não viajo mais com você, não dá não, desse jeito não dá. Pra onde é que a gente vai agora? Eu tô perguntando você desde o começo da viagem. E aí na hora que a gente tava pegando as malas, aí meu pai recebeu uma ligação. E aí, no momento que ele recebeu a ligação, né, Deus abriu uma casa de uma família que nos recebeu com muito amor, com muito carinho. E a gente passou esses dias em Nova York, lá na casa deles. E assim, estou contando isso para vocês, mas é algo que eu tenho aprendido muito com meu pai, que é essa confiança que ele tem em Deus. E muitas vezes, eu que sou um cara que gosta de ter tudo programado, não sei se você é assim também, às vezes a gente é ansioso, né? E uma coisa que eu tenho aprendido com meu pai é realmente confiar que Deus ele cuida, que nós somos filhos, Deus ele cuida, ele tem o melhor preparado para nós, né? E toda a minha vida eu já vi meu pai passar por problemas financeiros, eu já vi passar por problemas de relacionamento, às vezes de injustiça, mas eu nunca vi o meu pai reclamar. Muito pelo contrário, eu sempre via ele agradecendo, eu sempre via ele contente. E eu sei que isso não vinha da situação, mas vinha da confiança que ele tem em Deus. É algo que eu tenho aprendido com ele, né? Então eu honro muito a vida do meu pai. E se eu estou aqui hoje, se a gente está aqui hoje, se existe o Relevância, eu entendo que isso é algo que veio, é uma bênção que vem geracional através da vida do meu pai, pelo preço que ele já tem pago, né? Pela referência que ele tem sido nesse país, né? Eu como filho dele acompanhei a vida ministerial, eu sei o quanto que meu pai batalhou, lutou, e eu reconheço então aquilo que Deus fez na vida dele, tem para fazer, e
do que eu tenho colhido através disso também, né? Então, sei que você está assistindo aí, paizão, te amo, Deus te abençoe nesse seu dia, sou muito grato pela sua vida, sou muito grato pela vida de todos os pais também. E o Dia dos Pais às vezes pode ser um dia para cada um uma experiência diferente, né? Porque para muitos pode ser um dia de alegria, mas para outros talvez pode ser um dia de memórias ou pode ser um dia de tristeza. Eu não sei que tipo de experiência você tem tido com seu pai ao longo da sua vida. Eu não sei se você, assim como eu, teve o privilégio de ter um pai presente, um pai amoroso, um pai que se preocupa. Mas às vezes você pode ter tido um pai que às vezes não cuidou de você dessa maneira, um pai que às vezes pode ter te abandonado, ou às vezes você tem um pai que já faleceu, ou às vezes você tem um pai que não te trata da maneira como você acha que deveria ser tratado. Então acho que o Dia dos Pais é um dia para cada um de nós ter uma reflexão, e é diferente para cada um. E aí eu queria então entrar nesse tema, nessa manhã que Deus colocou no meu coração, que é o amor incondicional do pai. Porque o nosso pai terreno, né? Acho que cada um vai ter uma experiência com o seu pai terreno aqui, né? O pai da terra, o seu pai que te fez, digamos assim, né? E muitas vezes a gente, quando fala de Deus como pai, a gente passa essa experiência que a gente tem com o nosso pai para Deus também. E eu queria que nessa manhã a gente refletisse um pouco sobre Deus como sendo pai. Porque quando a gente fala sobre Deus, a gente tem inúmeras características que a gente pode falar sobre Deus. A gente fala sobre a bondade, sobre Deus dessa maneira, sobre Deus dessa outra, sobre o Deus Pai, sobre o Deus bondoso, sobre o Deus que é a justiça também, né? Sobre o Deus que era o Deus da guerra no Antigo Testamento, né? E a palavra de Deus fala que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então você começa muitas vezes a ouvir tanta coisa de Deus, ou Deus que traz paz, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. E aí tipo assim, o que realmente é Deus? O que você já experimentou sobre Deus, né? Então se você pudesse definir Deus em uma palavra hoje, qual seria essa palavra que você definiria Deus? Porque muito do que a gente define sobre Deus tem a ver com as nossas experiências com Ele. E talvez quando a gente usa esse termo Deus é Pai, para nós é uma expressão que às vezes pode ser boa ou pode ser ruim, mas também às vezes pode ser uma expressão que talvez não faça sentido, né? Então a gente fala Deus é Pai, mas o que significa isso, Deus é Pai, né? O que Deus é Pai? O que tem a ver isso, né? E como é que eu posso ter essa sensação de Deus como um pai para mim mesmo, né? Independente se eu tive um pai bom ou se eu tive um pai complicado, como que eu posso enxergar Deus como pai? Que tipo de pai Deus é? Talvez é o questionamento que a gente pode fazer. E que tipo de experiência que a gente tem com Deus? Qual experiência você já teve com Ele? Como é que você pode definir Ele? Porque muitas vezes eu lembro que eu tinha essa sensação, né? Da forma, muitas vezes como eu via Deus como um juiz, né? Talvez um cara que estava sentado lá no trono, lá no céu, olhando para tudo que está acontecendo aqui embaixo. E é um Deus que era distante. Só que a palavra de Deus fala que Deus é Pai. Então nosso Deus é um Deus de relacionamento. Tanto é que quando eu tive uma banda que chamava Banda Storge, que era junto com a minha irmã e alguns amigos. E depois que a minha irmã ela casou e a gente também estava num novo momento, eu senti de começar um ministério próprio, né? E quando eu comecei esse ministério, eu senti de gravar uma música que na época falava muito comigo. Eu usava essa música no meu devocional, botava ela no repeat todo dia, que era a música Bom Pai. E aí eu vejo que a música assim, ela foi super bem, né? Teve muitos views no YouTube, foi muito bacana. E eu acho assim, não foi só a questão da música, né? Eu acho que foi a questão da experiência que eu estava tendo com aquela música. Porque quando eu estava ouvindo aquela música, talvez pela primeira vez, eu comecei a ter uma experiência de um Deus Pai. Eu comecei a ter uma experiência de um relacionamento. E eu comecei a ver que muitas vezes talvez a minha ansiedade, a minha angústia, como eu falei aqui no começo, ela tinha a ver com a forma como eu enxergava Deus. Porque até então eu não conseguia enxergar Deus como pai. Por isso que eu vejo que o meu pai, que já tinha entendido Deus como um pai, ele conseguia descansar em situações difíceis, em situações complicadas ou em momentos de crise, porque ele começou a entender Deus como um pai. Por isso que ele confiava, ele tinha essa calma em momentos que para mim pareciam momentos de angústia ou de dificuldade. Mas quem Deus é para você? Como você enxerga Deus nessa manhã? Será que quando a gente fala sobre Deus Pai, será que isso não passa de uma frase ou de uma palavra?
Ou será que realmente é um relacionamento que você tem tido com Ele? Será que você tem conseguido experimentar ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, Deus realmente como um Pai? E eu queria começar lendo alguns versículos para vocês. Vocês não precisam abrir a sua Bíblia, porque eu vou ler vários em sequência aqui, que falam muito sobre isso, só para a gente poder começar com a palavra de Deus. 1 João 4,19, ele fala assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João 3,16, isso aqui é engraçado, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É engraçado porque eu acompanho, não sei se você acompanha as redes sociais aí, TikTok, Instagram. Aí tem uma brincadeira agora que eles estão fazendo um vídeo, que às vezes fica o casal de olho fechado. Aí fala assim, quem fez isso primeiro? Quem é mais assim, quem é mais assado? E os dois têm que apontar para ver quem que é o quê, né? E aí a pergunta que rola é, quem falou eu te amo primeiro? Né? E muitas vezes parece que a gente criou uma cultura onde você falar eu te amo primeiro se tornou um sinal de fraqueza. Né? Não é verdade? Porque assim, se você falou eu te amo primeiro, quer dizer que você é mais fraco. Não sei, né? Parece que dentro de um relacionamento, quem fala eu te amo primeiro é um sinal de fraqueza. E aqui a palavra de Deus está falando assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe, a gente vê que Deus, Ele não tem vergonha de aos olhos humanos mostrar fraqueza ou ser algo humilhante, ser vergonhoso. Ele se coloca desde o princípio, sabe, como aquele que nos amou primeiro. Então Ele está falando assim, cara, será que a gente tem, sabe, não importa se você me ama, não importa se você me quer, eu te amei primeiro, né? E então 1 João 4,19 está falando assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João 3,16 foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Fala assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler mais alguns versículos para vocês. Romanos 8,15 fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Olha só que lindo isso daqui. Olha que lindo isso daqui. Romanos 6,8 fala assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pelo homem bom. Talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha só que coisa. Sabe, quando Jesus, Ele morreu pelos pecadores, Jesus morreu pelo ímpio. Você consegue entender isso? Ele está falando aqui, pode ser que talvez exista alguém, né? Talvez, um herói, ele consiga dar a vida dele por alguém que é bom, né? Então ele está falando assim, talvez por alguém que é bom, exista alguém que consiga dar a vida, né? Mas aqui está falando que Jesus, Ele deu a vida pelo ímpio. Sabe, Jesus, Ele deu a vida pelo ímpio. João 3,16 fala assim, que Jesus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele tanto amou o mundo. Sabe, esse é Jesus. Sabe, a gente tem que entender essa realidade, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, sem garantia, enquanto a gente ainda era pecador. Então Deus não enviou Jesus para morrer no nosso lugar com uma garantia. Não, Ele falou assim, eu vou fazer primeiro. Sabe, será que às vezes a gente falando isso aqui se torna algo tão comum, mas a gente mesmo no nosso relacionamento com os nossos amigos, ou no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, ou com a sua namorada, sabe, será que você consegue fazer primeiro, sem esperar nada em troca? Né? Não, eu vou fazer porque eu amo, não espero nada em troca. Parece que é algo simples, né? Mas no nosso dia a dia é algo tão difícil da gente fazer as coisas sem esperar nada em troca. E aqui a gente vê que Jesus fez isso. Sabe, e outro dia eu estava pensando nesse texto aqui, enquanto eu estava lendo, eu já vou entrar na mensagem mesmo, que eu quero falar com vocês. Mas eu estava pensando aqui, eu falo assim, que Jesus tanto amou o mundo. Sabe, e Ele falou assim, João 3,16 fala assim, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, eu estava pensando assim, Jesus, Ele morreu por todos. Sabe, dá vontade de às vezes perguntar para Jesus, mas Jesus, você sabe que muitos desses que você morreu por eles nunca vão reconhecer o sacrifício que você fez por eles? Ou Jesus, será que você não entende que muitos desses não vão ter um amor recíproco contigo, né? Esse amor que você deu não vai ser recíproco? Ou
no final das contas assim, Jesus, você já sabe quem vai ser recíproco ou não, por que você amou todos, né? Por que você morreu por todos? Você não podia ter morrido só por aqueles que vai ser recíproco, né? O que eles vão fazer por você, sabe? E a gente começa a entender então a profundidade, a imensidão, o tamanho do amor que Jesus e Deus eles têm por nós. Porque Deus ele não morreu por algo que vai ser recíproco. Jesus ele não morreu por algo que vai voltar para ele por ter uma garantia. Jesus ele morreu por mim e por você, não é quando você aceitou ele. Jesus ele morreu por você quando você ainda era um pecador. Ele te deu a escolha. A gente estava falando isso essa semana. O amor ele só funciona com a escolha, porque senão não seria amor, seria uma obrigação. Então a gente começa a ver aqui que o amor, ele é o grande tema da nossa existência. Ele é o propósito pelo qual nós fomos criados. Nós somos o objeto da sua obsessão e nada pode mudar a obsessão. Você é o alvo do amor de Deus. Ele tanto te amou. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus, ele tem um amor incondicional por nós. Sabe, ele é um pai que tem um amor incondicional, sabe, não está sujeito a condições. Então não é se você fizer isso você vai ser amado por ele, ou se você for assim você vai ser amado por ele. Fala que quando você ainda era um pecador, sabe, Deus já te amava, ele já te amou, ele já morreu por você, sem garantia nenhuma que você amaria ele de volta. Esse é o tamanho do amor que ele tem por nós. Esse é o amor de um pai. Sabe, será que a gente entende esse amor? Será que a gente consegue entender a dimensão desse amor que ele tem por nós? Sem garantia nenhuma, ele te aceita, ele te ama do jeito que você é. Ele morreu por você sem garantia nenhuma de você viveria o que ele está falando para você viver, ou de que você amaria ele em troca, ou que você faria o que ele fala para você fazer. Ele te ama e ele morreu por você pelo simples fato de que ele tanto amou o mundo. Ele morreu pelo ímpio, ele morreu pelo pecador, ele morreu por mim, por você. Esse é a imensidão do amor incondicional de Deus. E aí que eu queria entrar na minha mensagem nessa manhã. Gente, eu vou procurar ser breve nessa manhã, porque eu sei que é dia dos pais, todo mundo vai almoçar. Estou pedindo pro pessoal me avisar aqui, ó, a hora que der, 1h30 de culto, me avisa que eu vou finalizar minha mensagem, por favor. E aqui, ó, gente, eu quero falar um pouco sobre Oséias. Nós temos o nosso amigo Oséias, baterista aqui, né? Mas não é sobre ele que eu vou falar não, viu? Eu vou falar sobre o profeta da Bíblia. 750 anos antes de Jesus aparecer, né, e tomar todos os nossos pecados sobre si, o extraordinário, ilógico, incondicional amor de Deus aparece através da vida de um profeta chamado Oséias. Não sei se você já leu o livro de Oséias, já estudou ele ao longo da sua vida, é uma história muito forte. E numa nação então, que eles exaltavam a imagem e o sucesso, muito parecido com o que acontece hoje em dia, né? Ele concordou em se humilhar publicamente. Então, quando Oséias ele iniciou seu ministério, Israel ele estava numa época muito próspera, de fartura, né? E o mercado estava em alta. E nos 30 anos seguintes, Oséias ele testemunhou a queda do país. Ele passou por 6 reis, sendo que 4 foram assassinados, né, por seus sucessores. E a imoralidade pessoal acabou com a economia e o governo, a ponto da nação estar madura para ser destruída quando o exército assírio invadiu. Uma coisa interessante no Antigo Testamento é que muitos profetas, eles não só tinham a oportunidade deles declararem uma profecia, mas Deus também fazia eles viverem essa profecia. E muitos desses profetas, eles tiveram algumas atribuições que vamos dizer assim, peculiares. Mas no meu ponto de vista, Oséias foi um dos profetas que teve uma das atribuições, um dos desafios, tarefas mais difíceis que Deus colocou, né? Então Oséias, Deus quando ele chamou Oséias para ser uma voz para a nação de Israel. Deus chamou Oséias para declarar palavras proféticas para aquela nação e para o rei que estava por vir, que era Jesus. Mas quando Deus ele pediu isso para Oséias, ele fez um pedido peculiar. Ele chegou para Oséias e falou para Oséias: Oséias, você vai se casar com uma prostituta. Aí Oséias deve ter falado assim: Deus, desculpa, acho que eu não entendi, você pode falar de novo? Aí Deus falou: não, você me ouviu. Eu quero que você se case com uma prostituta. Essa foi a atribuição que Deus deu para Oséias. Você vai se casar com uma prostituta. Oséias então ele se casa com uma prostituta. Essa prostituta tem o nome de Gomer.
E aí no começo parece que tudo vai bem. Eles têm um filho, aí depois eles têm uma filha, e aí depois eles têm outro filho. Mas um dia Oséias então ele está dormindo, ele acorda, e aí ele olha para o lado, ele não vê sua esposa. Ele sai procurando na casa, ele vai no banheiro, vê que ela não está lá. Ele vai na cozinha, vê que ela também não está. Ele vai procurar no quarto dos filhos, também vê que ela não está lá. Sua esposa foi embora. Oséias então se torna um pai solteiro de 3 filhos. Ele que na época então, como profeta, voz para a nação de Israel, ele tinha um reconhecimento muito grande. E eu imagino então nesse momento a vergonha que Oséias ele começou a sentir. Ele como um homem de Deus, como uma referência para aquela nação, ele não conseguiu manter a sua própria esposa em casa. Deus já tinha feito ele talvez passar por uma humilhação de se casar com uma prostituta, uma mulher que já tinha passado por muitos homens. E aí Deus então coloca a mulher indo embora. Imagino a vergonha e a sensação de Oséias como um homem de Deus que ele estava passando naquele momento. E talvez Oséias naquele período ele passou por noites escuras, por momentos de dificuldade. E aí Deus vem falar com ele novamente. Deus traz outro pedido para Oséias. Deus fala: Oséias, eu quero que você vá buscar sua esposa de volta. E Oséias fala: Deus, como? Deus fala: eu quero que você vá procurar sua esposa. Oséias era um cara especial, porque eu não sei se no lugar dele eu conseguiria fazer aquilo que Deus estava pedindo para ele fazer. Oséias então ele sai à procura da sua esposa. E Oséias então ele tem que ir para um lugar onde talvez nenhum homem de Deus deveria frequentar. Oséias tem que procurar sua esposa no distrito vermelho daquela cidade, nos bordéis daquela cidade. Imagina o constrangimento então. Oséias, que era um homem santo, um homem reconhecido como sendo um homem de Deus, um homem reconhecido na nação. Imagina Oséias andando naquele lugar, as pessoas talvez reconhecendo ele, e Oséias tendo que chegar para as pessoas, talvez de uma forma muito constrangedora, perguntar: ei, e aí cara, tudo bom? Eu estou procurando a minha esposa, você viu ela por aí? Aí, poxa cara, desculpa, faz tempo que eu não vejo ela, não sei onde é que ela está, mas se precisar de alguma coisa me avisa aí. E aí Oséias continua procurando. Eu imagino então talvez a situação constrangedora de Oséias, de não sei nem como dizer isso, mas talvez encontrar com um cara que talvez, não sei nem como dizer, mas: e aí, ei cara, você viu, estou procurando a minha esposa por aí. E aí o cara constrangido: poxa Oséias, desculpa, não sabia que vocês estavam juntos ainda. Eu encontrei com ela alguns dias atrás, ela estava na rua ali de baixo, mas desculpa cara, eu não sabia, mas se precisar de alguma coisa me avisa. Então você imagina o constrangimento de Oséias nesse momento, procurando por a sua esposa em bordéis, em casas noturnas, no distrito vermelho. E aí fala então, muitos entendem que Oséias ele encontra talvez a sua esposa ela num leilão, porque ela estava sendo vendida. E aí ele chega no leilão, e ele chega para o dono talvez daquele leilão e fala assim: ei, ele encontrou com Gomer, ele encontrou sua esposa lá. Ele falou: aquela é minha esposa, será que eu posso pegá-la de volta? E aí eu penso no dono do leilão chegando para ele falando assim: cara, não me importa quem que ela é, ou quem você está falando que ela é minha, e se você quiser ela, você tem que comprar ela. Eu imagino talvez o constrangimento de Gomer também naquela situação, de ter que olhar para Oséias, né? Tudo que ela tinha feito, como é que ela olhava para Oséias naquele momento. E aí Oséias ele vai então, e ele paga, a palavra de Deus fala que ele paga o preço pela vida da sua mulher. Ele paga o preço de 15 moedas de prata e 1,5 homer de cevada.
E é muito interessante porque se a gente pega esse número na Bíblia, a gente vê que 15, ele tem um significado interessante porque ele vem de 3 vezes 5, 3 sendo a trindade, 5 representando a graça de Deus, né? A gente pega a cevada, que eu fazendo um estudo essa semana e lendo sobre a cevada, a gente vê que ela representa muitas vezes a humanidade, e a gente vê a prata que representa a divindade de Deus, e a gente vê o evangelho todo representado ali naquele momento, naquele valor que estava sendo cobrado para Oséias, e a gente vê então, a gente vê e começa a entender naquele momento que se você pega 1 homer e meio de cevada também, naquela época, você era o que você gastava com 1 ano de alimentação de um escravo, você juntava isso com 15 moedas de prata, dava o valor de 30 moedas de prata, 30 moedas de prata era um valor de um escravo total naquela época, 30 moedas de prata, 30 que é um número importante, que 30 foi o número onde Jesus, ele começou a idade que Jesus começou o seu ministério, 30 foi o ano, foi a idade em que Davi começou a reinar, e 30 também foram o número de moedas de prata pelo qual Jesus foi vendido por Judas, foi traído por Judas. E a gente vê então, nessa história de Oséias, toda uma representação que Deus, ele quis começar a fazer através da vida de Oséias antes da sua vinda. A gente começa a enxergar todos os elementos dessa história. E Oséias, então ele compra a sua esposa de volta. E é o que dá para vontade de chegar e falar assim, mas Oséias, ela já era sua. E a palavra de Deus fala assim para nós, que a Deus pertence a terra e tudo o que nela há. A Deus pertence a terra e tudo o que nela há. Tudo que existe aqui nessa terra pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. Mas sabe o que acontece? Assim como Oséias, Jesus, ele veio e pagou um preço, mesmo a gente já sendo pertencentes a ele. E aí Oséias então ele compra a sua esposa de volta, assim como Jesus nos comprou de volta com o seu sangue. Esse é o tamanho do amor que ele tem por nós. E aí Oséias, depois que ele compra a sua esposa de volta, a primeira coisa que ele faz é renovar a sua aliança com ela. No versículo 3 fala assim: e eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. E logo após isso ele começa a profetizar sobre a nação de Israel, no versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Ele usa aqui o termo Davi, porque na época é o que ele tem de conhecimento, mas ele quer usar Davi como um termo messiânico aqui nesse trecho. Ele quer declarar Davi como o rei que está por vir. E Oséias, na época dele, o que eles tinham de conhecimento de Deus era um Deus ao qual eles tinham medo, ao qual eles temiam, né? Mas aqui ele está falando sobre uma nova era, sobre uma nova aliança, onde a gente experimentaria um Deus que é bondoso, onde nós ficaríamos maravilhados com a bondade do nosso Deus. E essa é a era que a gente vive hoje. Essa é a aliança que a gente tem com o nosso Deus, porque hoje a gente não precisa mais ter medo, temer o nosso Deus, mas hoje a gente pode experimentar a sua bondade, o seu amor e a sua paz. A gente pode experimentar a sua paternidade como um pai para nós. Nessa manhã, hoje, você como filho, é isso que você tem acesso a um Deus que é pai. E a gente vê aqui então, toda essa história de Oséias, a gente começa a entender toda a representação sobre aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez por nós. A gente começa a ver ali, em todos os elementos dessa história, talvez no Antigo Testamento inteiro, a maior representação que a gente tem daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Jesus faria através, né, da vida dele, que ele ainda não tinha feito enquanto Oséias falava, está aqui na história de Oséias. A gente vê um homem que pagou um preço pela sua esposa, e Deus, ele usa essa história, porque Oséias, ele tinha uma voz profética para aquela nação naquele momento, onde ele estava falando sobre como a nação, ela estava se prostituindo para outros deuses, mas Deus amava eles mesmo assim. Será que muitas vezes nós não temos prostituído o nosso coração também com outros deuses? Porque quem que é Oséias? Oséias nessa história, ele representa a Deus. Oséias, o significado do seu nome significa salvação. Gomer significa completo.
Sabe, Oséias é Deus, nós somos Gomer. E o que Deus está querendo mostrar para a gente, nessa manhã e nessa história, é que Ele vai te buscar no lugar mais desprezível e horroroso que existe nesse mundo. Deus, Ele não desiste de você, assim como Oséias não desistiu da sua esposa. Você pode ter prostituído o seu coração. Você pode ter prostituído por amor. Você pode ter prostituído por, desculpa, amor não, mas por dinheiro, por fama, por poder, por várias outras coisas, por um relacionamento, por raiva, por ódio, por falta de perdão. Mas o que essa história nos fala nessa manhã é que assim como Oséias, Jesus, Ele nos busca nos lugares mais escuros dessa terra, nos lugares mais horrorosos que tem, porque Ele não desiste de nós. Queria até pedir para o pessoal da banda, já pode entrar, que eu já estou terminando minha mensagem. E a gente vê em Mateus, quando Jesus ele está sentado à mesa, Ele está comendo, e Jesus ele se relacionava com as pessoas duvidosas, talvez com as prostitutas da época, com os cobradores de impostos. E aí os fariseus, que eram os religiosos, né, os caras certinhos da época, eles chegavam para confrontar Jesus. Falavam assim: Jesus, o que você está fazendo com esses caras aí? E aí Jesus ele cita o livro de Oséias. Ele fala assim: eu desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu vim salvar e buscar por aqueles que sabem que precisam, não por aqueles que acham que já tem tudo, ou por aqueles que acham que não precisam de nada. Mas eu venho para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão precisando, porque eu aceito todos da forma como são. Eu vim buscar todos, não importa onde você esteja, não importa onde você já foi. Jesus ele te alcança com a graça dele, com a misericórdia dele, com o amor dele nessa manhã, porque é isso que ele nos mostra nessa história, é isso que ele fala em Mateus. E 1 João 4:10, 11 fala assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Eu queria terminar contando só uma história que me veio. Eu fiquei até em dúvida se eu contava essa história ou não, mas eu decidi contar porque eu acho que tem muito a ver com essa história. Quando a gente começou o Relevância, a gente fazia muitas reuniões na igreja da cidade de São Paulo. E na época ela ficava ali na região da Barra Funda. E ela ficava perto de uma área que tinha muitos motéis e tinham muitas mulheres de programa que ficavam na rua. Eu lembro que toda vez para ir para a igreja, como eu vim pela Marginal Tietê, eu sempre passava por essas ruas e eu via essas mulheres na rua. E aí eu lembro que um dia eu estava indo para nossa, me fugiu o nome agora. A gente faz oração à noite, é uma vigília. Foge. Estava indo para uma vigília à noite. E eu lembro que na hora, naquele dia eu não sei porquê, alguém tinha me dado R$100, estava com R$100 em dinheiro. E aí na hora que eu estava passando por essa rua, eu senti o Espírito Santo me incomodando. E ele falando assim, ó, eu vi uma mulher à distância, assim, quando eu estava entrando na rua, eu vi que ela estava lá na esquina longe. E eu senti o Espírito Santo falando para mim, ó, para o carro, oferece esse dinheiro para essa mulher, para ela ir na vigília com você, para você comprar, ao invés de comprar a hora dela para algo prazeroso seu, que você compra a hora dela para levar ela na vigília com você. E eu lembro que naquela hora eu questionei isso daí. Eu falei, não, Deus, não pode, assim, me veio um questionamento muito grande no meu coração, né? Não, mas e se passar alguém aqui e me ver fazendo isso, o que vão pensar de mim? Ou se eu chegar com essa mulher também lá na igreja, o que o pessoal vai pensar? Né? E eu me preocupei tanto no que os outros pensam. E eu esqueci daquilo que o Espírito Santo estava me conduzindo a fazer. E eu vou ser honesto com vocês, eu não fiz. E hoje eu me envergonho de não ter feito. Porque eu entendi aqui que Jesus ele veio para todos. E aqui ele está falando para nós, assim como eu amei vocês, eu quero que vocês amem ao próximo. Será que a gente tem amado ao próximo? Ou a gente tem amado só quem a gente gosta? Ou só quem é fácil para a gente amar? Deus tem me desafiado. E Ele me lembrou dessa história. Porque nessa história, eu vi que eu tive uma oportunidade de amar uma pessoa. E por causa da minha humanidade fraca, eu deixei de amar essa pessoa. Mas uma coisa eu decidi, isso não vai mais acontecer na minha vida. Porque a partir de hoje, aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, eu vou fazer.
porque eu lembro que Ele me amou primeiro quando eu ainda era pecador, quando eu ainda era sujo, quando Ele ainda não sabia se eu amaria Ele de volta, quando Ele foi me buscar no pior lugar que tem. Talvez você tenha tido coisas horríveis na sua vida e você pode se identificar com isso, ou talvez você, assim como eu, não passou por tantas coisas horríveis na sua vida, mas se você olhar para tudo que Jesus fez, você vê que você estaria perdido hoje se Ele não tivesse feito e pagado o preço que Ele pagou pela minha vida e pela sua. E é por isso que nessa manhã eu posso experimentar o amor incondicional do Pai. E esse amor, Ele vem, não é para você só aproveitar, mas é para você amar o seu próximo também. Eu quero encorajar você nessa manhã a amar a vida do seu próximo, assim como Deus tem amado a sua, e que você possa experimentar o amor desse bom Pai, que não falha, que não nos abandona, que jamais nos deixa, que está sempre presente, aquele que não vai nos deixar jamais, é aquele que nos ama, nos aceita assim como a gente é, nos busca em qualquer lugar. Você pode ter rejeitado Ele, você pode duvidar da existência dEle, mas nessa manhã Ele quer te mostrar a bondade dEle, Ele quer te mostrar a paternidade dEle, Ele quer te mostrar que você é aceito, que você é amado e que você nunca vai ser tão amado como você é nesse momento agora. E Ele te desafia: ame o seu próximo, ame o seu próximo como a você mesmo, porque assim como eu te amei, o mandamento que eu deixo é que vocês compartilhem desse amor com outras pessoas. E nessa manhã, Deus, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, ó Pai. Eu quero ser um condutor do seu amor, ó Pai. Eu quero expressar o teu amor ao próximo, ó Pai. Aqueles que não podem somar talvez nada na minha vida, que eu não tenho interesse nenhum, ó Pai. Eu quero amar essas pessoas, ó Pai. Eu quero amar as pessoas de que o mundo tem vergonha, Senhor, porque o Senhor veio pagar o preço por todos, Jesus. Pai, nós amamos, Senhor. Nós como igreja nos posicionamos como uma igreja que ama, como uma igreja que aceita, Senhor. E que nessa manhã, Pai, cada pessoa que está assistindo esse culto possa experimentar do amor que vem do Senhor, ó Pai. O amor que é extraordinário, o amor que é perfeito, o amor que não falha, o amor, ó Pai, que é incondicional, o amor que vem do Pai. Em nome de Jesus, amém. Porque Tu és um bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Nessa manhã, você nunca aceitou Jesus na sua vida, você estava distante dele, mas nessa manhã você sentiu o amor do Pai, você sentiu aceito por Ele, Ele te aceita assim como você é, e você quer tomar essa decisão. Eu queria que, após esse culto, nós estamos abrindo agora a nossa sala de oração, que você pudesse entrar nessa sala agora, porque nós queremos orar por você, queremos conectar por você também. Se você também precisa receber uma oração, que você entre agora nessa sala para receber uma oração. Nós queremos ouvir o que está no seu coração. Nós como igreja, nós queremos ser família, nós nos importamos com você. E eu queria deixar um desafio também. Eu errei de não ter feito aquilo que Deus estava falando comigo, porque eu tive vergonha do que as pessoas pensariam, de como isso pareceria. Mas Jesus não teve vergonha de andar com as pessoas que Ele andou, de expressar o amor dEle como Ele expressou. E o que a gente entendeu nessa manhã é que Ele veio para amar todos. Ele amou eu e você antes mesmo da gente amar Ele. Eu queria que nessa semana você expressasse o amor de Deus para uma pessoa. Eu queria encorajar você nessa semana, que você orasse após terminar esse culto. Deus, o Espírito Santo vai trazer uma pessoa no seu coração. E eu queria que você expressasse o amor de Deus para essa pessoa de alguma maneira. O Espírito Santo também vai te conduzir. Às vezes vai ser uma ligação,
Às vezes vai ser um presente, às vezes vai ser uma visita, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai conduzir você a expressar o amor de Deus para alguém nessa manhã, durante essa semana. Eu queria desafiar você a fazer isso. Que você possa se sentir nessa manhã amado pelo amor incondicional do Pai, que você possa se sentir aceito por Ele. Porque independente do que você tenha feito, do quanto você tenha errado, de quão desprezível você possa achar que você é, Deus, Ele te ama, Ele te aceita. E a sua identidade não está mais em ser escravo, mas está em ser filho, amado e aceito por Ele. Queria orar por você nessa manhã, que você pudesse levantar os seus braços, fechar os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã pela palavra incrível que o Senhor trouxe para nós, para o nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, nos sentir amados e aceitos por Ti, ó Pai. Muitas vezes nós sentimos, ó Pai, nós nos sentimos desprezíveis, ó Pai. Nós mesmos nos rejeitamos, ó Pai, porque a gente erra, porque a gente falha. Mas como é bom nessa manhã a gente saber que o Senhor nos aceita como nós somos, ó Pai. O Senhor nos ama do jeito que a gente é, ó Pai. Senhor, que nós possamos experimentar e viver esse amor nessa semana e também expressar esse amor para o próximo, ó Pai. Nós te amamos, nós te agradecemos. Abençoa cada pai e que nessa semana a gente possa viver uma semana incrível, cheia de vitórias, de conquistas, onde a gente possa experimentar o amor incondicional do Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo. Valeu! Tu és um bom pai.